Lucas capítulo 4 narra que Jesus, de volta a Galiléia, sua terra, para iniciar a sua missão, foi a Nazaré, na sinagoga, e levantando-se para ler, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano da graça do Senhor. Que Jesus fechou o livro, sentou-se e disse aos presentes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que todos ficaram maravilhados das suas palavras, mas começaram a questioná-lo pelo fato de ser o filho de José, a quem conheciam, recaindo a dúvida e a desconfiança sobre todos eles, que se encheram de ira. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o verso 29. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Eu consigo imaginar a cena de Jesus sendo enxotado da sinagoga, sendo insultado, dominado e levado à força para o alto da colina para de lá ser lançado e morto. Mas aconteceu algo impressionante que pode passar despercebido. A Bíblia diz que Jesus, passando por entre eles, retirou-se. Como pode isso, se eles tinham dominado Jesus e o conduzido à força para lá para o matar? Como teriam permitido que ele saísse e fosse embora? Quando Jesus estava sendo batizado nas águas do Jordão, desceu sobre ele o Espírito Santo, tendo o Senhor Deus revelado dos céus que ele era o seu Filho amado, em quem se alegrava e sentia prazer. Lucas 3, 22. A partir daquele momento, o Espírito Santo passou a guiá-lo, o qual o conduzira ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas 4, a partir do verso 1. Jesus não era mais apenas um homem comum no meio do povo. O Espírito de Deus era explicitamente com ele, se movia, falava e agia por meio dele. Foi a partir do batismo que ele começou o seu ministério na terra e a realizar a missão para a qual o Pai o enviara. Pelo Espírito Santo de Deus, Jesus realizou muitas curas, deu vista a cegos, limpou leprosos, libertou muitas pessoas que eram oprimidas e possuídas de demônios e realizou os muitos milagres pelos vários lugares por onde andou, conforme descrito pelos evangelistas. E embora a Bíblia não fale com clareza, Jesus era levado de um lugar a outro pelo vento do Espírito Santo, pois humanamente falando, ele não sairia do Rio Jordão diretamente para o deserto, nem do deserto para a Galiléia, e dali para Nazaré e para todos os demais lugares em que pregou o seu evangelho de amor, de perdão e de salvação. Então, meu irmão e minha irmã, não foram aqueles religiosos que deixaram Jesus escapar e simplesmente sair de lá, passando no meio deles. Eles não puderam contê-lo e realizar o seu intento de lançá-lo lá de cima. A força e a autoridade do Espírito Santo que era com Jesus silenciou, paralisou e imobilizou a todos eles. E da mesma forma que fizera ao abrir o mar no Egito para o povo de Israel passar, assim fez naquele dia, abrindo passagem para Jesus no meio daquele povo enlouquecido. E nada nem ninguém pôde impedir. Eu fico arrepiada só de imaginar essa cena. E o Senhor quer chamar a nossa atenção com essa palavra.
Nós já recebemos a Jesus Cristo como Filho de Deus e como nosso único Senhor e Salvador. Já entregamos a nossa vida a Ele e Ele já nos deu o seu Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo que habita em nós é o mesmo Espírito poderoso que habitava em Jesus, que falava, agia e se movia nele. E é o mesmo Espírito que o ressuscitou dentre os mortos. Romanos 8:11. O Senhor está ativando poderosamente esta palavra dentro de nós. Está nos sacudindo nessa hora para que tomemos consciência e posição acerca do Espírito que Ele nos enviou. Não quer que nos acostumemos com a presença santa e poderosa que habita em nós, porque não se trata de qualquer um. É a força viva em movimento em nós, querendo agir na nossa vida e a nosso favor. E se Ele nos deu o seu Espírito Santo cheio de glória, de vida, de graça, de sabedoria e de poder, esse mesmo Espírito nos concede saúde e vivifica o nosso corpo físico que é mortal. Romanos 8:11. E eu agradeço ao Senhor por essa palavra do dia de hoje. E quero dizer que nós recebemos o avivamento do seu Espírito Santo, que nós não vamos mais menosprezar e entristecer o seu Santo Espírito, abrigando pensamento e sentimento de temor, de fraqueza e de impotência. Nem seremos mais incrédulos, tímidos e medrosos diante das situações. Amém.